Vocês perceberam que a enigmática Xamã, jogadora 44, parecia ter um dom premonitório, prevendo a morte de 2 personagens importantes? E o bilhete de loteria misteriosamente pendurado na loja? Ou o momento exato em que o jogador 456 de Rum eliminou o jogador 388, ao som do relógio marcando exatamente as 4h56? E aquela foto do Capitão Park com o frontman, o Inho, o cartão de crédito que se assemelha aos caixões do jogo? Sem falar no reencontro emocionante do irmão da Saibik e o show com a mãe. A terceira temporada de Round 6 está repleta de detalhes, referências e easter eggs que muitos podem ter deixado passar. E é exatamente isso que vamos explorar agora. Por mais que a Xamã, jogadora 44, seja um personagem controverso, com sua dose de excentricidade, ela parece ter previsto 2 mortes cruciais em Round 6. A do jogador número 100 e, surpreendentemente, a do Jinwoo. A segunda temporada de Round 6 já nos trouxe uma cena enigmática, onde a Xamã diz a Jinwoo que ele só chegou até ali porque ele tinha um propósito a cumprir. Curiosamente, ela olhava diretamente para Junhee enquanto falava, o que nos fez pensar que o destino de Jinwoo estaria ligado a ela. Durante a série, a Xamã parecia viver em seu próprio mundo, mas suas palavras se concretizaram para Jinwoo. Sua grande missão e objetivo estavam de fato ligadas a Junhee, mais especificamente ao bebê da Junhee. Jinwoo arriscou tudo para salvar a criança e a Xamã acertou em cheio. Mas não foi só isso. Na terceira temporada, ela também profetizou o destino do jogador 100, aquele cara insuportável. A Xamã deu a pista lá atrás. Quando o jogador 100 a atrai no jogo do esconde-esconde, roubando uma chave e deixando-a presa no labirinto, ela solta uma maldição digna de novela coreana. Os deuses do céu e da terra vão esmagar o seu crânio, estilhaçar sua espinha e pulverizar todos os seus órgãos. E não demorou muito para que no penúltimo episódio exatamente isso acontecesse. O jogador 100 despenca de uma estrutura gigante e o resultado, bem, o crânio, a espinha e os órgãos foram pulverizados. No fim das contas, a jogadora 44 pode não ter tido poderes sobrenaturais, mas alguma coisa ela sabia, porque tudo que ela disse se concretizou. As facas e chaves do jogo, do esconde-esconde, podem ser uma grande referência a animes, especialmente a Sakura Card Captors. Sei que pode parecer loucura, mas vocês vão entender. Durante o jogo do esconde-esconde, na terceira temporada, os jogadores são divididos em 2 grupos. Metade recebe chaves para abrir portas e tentar escapar, e a outra metade recebe facas, com a missão nada simpática de impedir a fuga, ou seja, eliminar quem tentar sair. O que realmente chama atenção é o visual desses itens. As chaves têm arcos enfeitados e as facas empunhaduras estilosas. Elas parecem brinquedos, mas são armas. Essas facas e chaves têm tudo a ver com a famosa varinha mágica das garotas mágicas de animes, como Sailor Moon, Sakura Card Captors e Pretty Curry. Nessas histórias, as heroínas usam varinhas, cajados e bastões, não apenas para soltar magia, mas também como armas estilosas. A estética das facas e chaves em Round 6 claramente bebe dessa fonte. Elas não só parecem saídas de um anime de garotas mágicas, como criam um contraste ainda mais sombrio por estar em um jogo onde a vida está de fato em jogo. Quem percebeu que no momento em que o jogador 456, o Jinwoo, encontra o jogador 388 no portão esconde-esconde, o relógio marcava justamente 4h56. É como se o número do próprio protagonista marcasse o ponto de virada. Sem outra escolha, ou talvez tomado pela raiva e frustração, o 456 estrangula o 388 até eliminá-lo. O detalhe chocante é que esse é justamente o tipo de ato que ele jurou evitar ao voltar para os jogos, o de se tornar uma peça na engrenagem mortal que ele queria destruir. Na primeira temporada de Round 6, o jogador 1, que se revela célebre por trás dos jogos, dá sua jaqueta para o jogador 456. Já na terceira temporada, vemos uma cena semelhante. O bebê da jogadora 222 veste a jaqueta do jogador 456. Jinwoo envolve o bebê em sua jaqueta, assumindo a responsabilidade de protegê-lo a todo custo pelo resto do jogo. A mesa de jantar dos finalistas, que vimos na terceira temporada, também é carregada de simbolismo. Não é apenas um lugar para comer, ela tem um significado muito profundo. À primeira vista, parece só um momento de calmaria antes do caos, mas se você prestar atenção aos detalhes, há muito ali para que os fãs analisem. Primeiro, o formato da mesa. Ela é circular. Isso pode parecer apenas uma escolha estética, mas vai muito além. O círculo é uma forma que aparece várias vezes ao longo da temporada, inclusive no jogo final, onde tudo começa quando os participantes empurram uma esfera cravada no chão. A própria torre onde esse último jogo acontece também tem essa forma redonda, reforçando o padrão. Agora, faz sentido comparar com a primeira temporada, onde a mesa de jantar dos finalistas tinha um formato de triângulo, outro símbolo familiar para quem acompanha a série. Ou seja, triângulo, quadrado e círculo são as formas que aparecem com frequência em Round 6. Estão nos uniformes dos guardas, nas artes promocionais, nos logotipos e até nos créditos de abertura. A série adora brincar com esses elementos visuais como se fossem parte de um grande código secreto. Quem notou as referências naquele mural de fotos na casa do Capitão Park, quando a casa dele foi invadida pelo amigo do policial? No momento em que Young Jun-ho entra na cabine do navio do Capitão Park, é possível ver uma foto do capitão sorrindo ao lado de outras pessoas. Até aí tudo bem, mas olhem com mais atenção. Uma das pessoas na foto segurando um peixe enorme sorrindo para a câmera parece ser o próprio
próprio frontman, o In-ho. A série não explica como eles se conhecem, e pode ser que tenha participado de algum jogo anterior antes do Capitão Park ganhar uma segunda chance trabalhando no mar. O que importa é que essa imagem joga uma nova luz sobre a relação entre eles, mostra como tudo em Round 6 está mais conectado do que parece à primeira vista. Notem que as últimas palavras do Ji-hoon nesta terceira temporada, quando ele se joga, tem uma referência direta à primeira. Afinal, ele diz: não somos cavalos, somos pessoas, e os humanos são. E então ele se joga. Essa é uma referência clara ao primeiro episódio, a primeira temporada desde o começo de Round 6. A série faz um paralelo marcante entre os jogadores e cavalos no primeiro episódio. Ji-hoon aposta tudo em uma corrida de cavalos, sonhando em ganhar uma bolada e sair do sufoco financeiro. Ironicamente, ele acaba virando um cavalo, também sendo usado como peça em um jogo brutal, onde os poderosos fazem suas apostas em pessoas como se fossem animais de corrida. Na primeira temporada, o frontman disse a mesma coisa: vocês apostam em cavalos aqui, a diferença é que são humanos. Tudo isso joga na cara de Ji-hoon o quanto os jogadores são tratados como objetos de diversão para os ricos. E assim como os cavalos, os participantes acabam obedecendo, lutando e se superando, sem sequer lembrar que têm direitos e vontades e dignidade. No final da terceira temporada, o Cho, o irmão da Sabiki, reencontra sua mãe. Quem lembra dessa ponta solta lá na primeira temporada? Lembra-se da Sabiki da primeira temporada? Pois é, finalmente eles amarraram essa ponta. Cho aparece acompanhado de sua mãe, Sang-woo, que vinham cuidando dele desde o fim da primeira temporada. E também do agente que ajuda os refugiados. O grande sonho de Sabiki era reunir sua família. Ela entrou no jogo justamente para conseguir o dinheiro para tirar os pais da Coreia do Norte. Se vocês notarem no jogo do esconde-esconde naquela porta, há algumas marcas de mãos de Sang. Como já virou tradição Round 6, os jogos acontecem em cenários que à primeira vista parecem inofensivos. No caso do esconde-esconde, com facas e chaves. A coisa toda se passa dentro de um lugar que lembra muito um quarto infantil, bem colorido, com paredes cheias de marcas de mãos pintadas. Mas sabemos que em Round 6, a coisa é mais embaixo do que aparenta. Na sala final do jogo, aquela onde os sobreviventes precisam enfiar suas chaves na fechadura da porta, o que leva ao fim de alguns, as marcas de mãos ganham outro tom. As cores vibrantes e divertidas dão lugar a uma mistura caótica de manchas vermelhas, como se várias pessoas estivessem pressionando as mãos ali em desespero. Parece até o famoso ketchup. E talvez seja essa ideia mesmo. É como se a decoração infantil tivesse se transformado em um lembrete visual de terror vivido naquele espaço. É um contraste bem forte entre o lado mais lúdico de Round 6, que adora brincar com essas brincadeiras infantis em transformar tudo em brutalidade, e o lado mais sombrio da coisa. Em Round 6, as marcas de mão de tinta no quarto de uma criança se tornam marcas de mão de ketchup, como se as pessoas estivessem desesperadas para tentar fugir. A entrega do prêmio em dinheiro também tem muito significado, uma simbologia bem pesada. Desde a primeira temporada de Round 6, um detalhe visual chama a atenção. Os jogadores recebem seus prêmios em um envelope preto, com uma fita rosa. É o tipo de escolha estética que à primeira vista parece só combinar com o visual dos guardas de rosa. Aquele contraste marcante de rosa-preto que virou marca registrada da série. Só que aí quando chega a terceira temporada, e tudo isso ganha um novo peso, um novo simbolismo. Vocês lembram da cena em que o Ji-hoon recebe o bebê da Kim Jong-hee? O envelope com a fita rosa aparece de novo ali. Mas pouco depois a gente entende que esse embrulho bonitinho também é usado de um jeito mais perturbador. É o mesmo formato usado nos caixões dos jogadores. Cada jogador eliminado é colocado dentro de um caixão preto amarrado com uma fita rosa, exatamente como os envelopes de premiação. Então o que começa como símbolo de ganho rapidamente vira um lembrete visual de que nos jogos, ganhar ou ir por fim fazem parte do mesmo pacote. É irônico porque o mesmo visual que representa a esperança e talvez a liberdade financeira também é o fim e o fim de outra pessoa. A mensagem é clara: ficar rico nesse sistema exige entregar tudo, inclusive a sua vida, seu corpo e até sua dignidade. É uma crítica direta ao mundo real que a série sempre aborda. Os ricos cada vez mais ricos e os pobres sendo explorados por eles. Em Round 6, isso é levado ao pé da letra. Os ricos literalmente abusam dos pobres como querem. A cena final, com a nova recrutadora nos Estados Unidos, interpretada por Kate Blanchett, tem um easter egg naquele beco que poucos perceberam. A cena final de Round 6 certamente deixa o público com a cabeça cheia de perguntas. Como os americanos sabem jogar o The Jack, já que esse jogo é bem específico da Coreia? No mundo da série, Round 6 não é uma produção conhecida do grande público, como esse jogo tipicamente coreano virou algo normal nos becos de Los Angeles. Depois de alguns segundos de interrogação, dá pra notar outros detalhes interessantes na cena. Enquanto a misteriosa personagem Blanche joga Dae-jik com o possível novo participante dos jogos, repare bem no canto da tela. Há uma vitrine de uma loja com um bilhete de loteria pendurado. Pode parecer algo qualquer, mas não. Isso nos leva diretamente para o início da segunda temporada, onde o recrutador fazia aquele lance do pão e do bilhete da loteria. Os moradores tinham que escolher entre um pedaço de pão e o bilhete de loteria. Uma escolha cruel, entre a sobrevivência imediata e uma chance mínima de mudar de vida. A própria região onde o frontman parou o carro é bem interessante. E é outro easter egg. Depois de entregar o dinheiro a Ji-hoon para a filha, vemos In-ho relaxando no banco de trás de um carro, cruzando o centro de Los Angeles, mais precisamente pela Spring Street, na região conhecida como Gallery Row. À primeira vista é uma área charmosa, cheia de galerias de artes e prédios com aquela aparência de bairro moderno. Mas é
Essa região fica colada em Skid Row, um dos lugares mais emblemáticos da cidade quando se fala em pessoas em situação de rua. É justamente nesse cenário, nesse ambiente, que se encontra a personagem Cate Blanchett, a recrutadora com o morador de rua. A lâmina de grampo da jogadora 149 representa um simbolismo muito grande que poucos perceberam. A 149 usa sua lâmina 2 vezes seguidas em um dos momentos mais intensos da temporada. A primeira vez que ela utiliza esse objeto é quando o 222 dá à luz. Ela ajuda a fazer todo o trabalho de parto, depois usa o grampo para cortar o cordão umbilical do bebê. Ou seja, uma arma usada para dar vida. Mas o clima de ternura dura pouco, porque logo depois as duas tentam fugir, mas são confrontadas por Young-ik, o próprio filho da 149, que está desesperado por ainda não ter acabado com ninguém no jogo e correr risco de ser eliminado. Então ele aponta a faca para Jun-hee e o bebê, mas antes que algo aconteça, a 149 o apunhala o próprio filho pelas costas com essa mesma lâmina. Ou seja, o grampo de cabelo da 149 é muito mais do que um truque de sobrevivência. Ele representa a dualidade presente no Round 6, a linha tênue entre ter compaixão e brutalidade, entre proteger e destruir, uma única lâmina que tanto salva uma vida quanto tira outra em questão de minutos. Temos ainda mais detalhes e mistérios para desvendar, mas só farei se vocês quiserem, então comenta aí, quero muito a parte 2. E se eu deixei escapar algum outro easter egg e referência que vale a pena mencionar, farei questão de ler e responder a todos. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Tamo junto!